glórias a Deus, aleluias. Mais uma sala de jantar aqui hoje com o encerramento da parte de dons espirituais aqui, mais uma aula maravilhosa com o pastor Rafael Niviglovski, nosso querido professor Rafael. E no dia de hoje o pastor vai fazer aqui um apanhado daquilo que foi falado e vai posicionar todos aqui de acordo com a programação que nós estamos já aqui dentro da grade, aquilo que foi estabelecido para o dia de hoje. Então, amados, fiquem à vontade, o pastor Rafael está entregue aí nas suas mãos, abençoadas aí, que o Eterno abençoe essa aula em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Cravo, obrigado. Amém, pastor Mário, obrigado pela oração inicial. Boa noite para todos os nossos queridos irmãos aí, sempre uma alegria quando a gente se reúne, né? Essa sala de jantar aí que tem sido abençoada, né? Verdadeiramente é uma mesa onde fartamente o alimento é servido e a gente se assenta ao redor dela para juntos aí nos alimentar da palavra de Deus, né? Claro que a gente aqui Deus nos usa como instrumento ali para transmitir a aula, né, no preparo do tema, mas sem dúvida vocês podem ter certeza que a gente se alimenta muito também, né, Cravo e eu aí, em cada aula a gente se alimenta muito da palavra, da participação de todos, das orações, né, é sempre muito gostoso aí a gente estar junto aí nessas segundas-feiras, né. Como o Cravo comentou, o Sala de Jantar, ele já é esse evento, né, oficial da segunda-feira à noite. O Cravo tem até alguns dias da semana ali conseguido conectar ali por chamada, está fazendo esse teste ali por chamada de telefônica, né, de áudio, acho que na semana passada até compartilhou durante a semana o tema sobre jejum, né, com todo o grupo. Então é sempre muito bom, a gente vai destacando temas, vai separando ali assuntos que sejam relevantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e que, acima de tudo, sejam práticos na aplicação do nosso dia a dia como cristãos, como discípulos de Jesus, né? E hoje a gente vai encerrar aqui, então, o tema de dons espirituais. Nós temos dois temas que a gente separou em série, né? Que não foi pontual, por serem temas mais extensos. Então, a gente separou esses dois temas em séries, que foi o dons espirituais, que eu venho conduzindo já há 3 semanas, essa é a quarta semana, a quarta aula, e a última delas. E o tema História da Igreja, que o Cravo também já vem algumas semanas trabalhando, e na próxima semana, na próxima segunda-feira, ele vai fazer o encerramento, né, desse tema. Então, a nossa intenção é finalizar agora o mês de julho, encerrando esses dois temas, né, que a gente vinha já algumas semanas aí trabalhando, tanto a História da Igreja como dons espirituais, e a gente entra, então, no mês de agosto, com uma nova programação, com novos temas, né, e de repente até uma nova dinâmica. Vamos entender se é mais prático e didático para os irmãos participar por vídeo, como a gente está fazendo aqui hoje, né, com exposição, com vídeo, eventualmente com alguma imagem. Eu sempre gosto de usar slides, né, que facilitam as pessoas, dentro da andragogia, que o Cravo até já iniciou com vocês também, uma repassagem sobre o que é a andragogia, que é o ensino para adultos, né? A gente aprende muito que as pessoas, principalmente os adultos, né, eles têm formas diferentes de aprendizagem. Então, alguns são melhores ouvintes, então, ao ouvir, ele aprende, outros precisam estar olhando, né, outros precisam estar escrevendo, né? Então, cada um tem uma forma de adquirir. Então, por isso que o audiovisual, ele ajuda, eu sempre procuro fazer algum slide, porque às vezes aquilo que eu falei, pode ser que alguns que não guardam muitas coisas só pelo ouvir, vamos chamar assim, né, e acabam esquecendo, acabam não guardando, mas vão se lembrar às vezes num slide, né, de algo que estava escrito ali e tal. Então é sempre muito bacana, né, também usar essa diversidade de ferramentas e didática para poder transmitir o ensino, né? Então, a partir de agosto, vamos ver se a maioria prefere aulas dessa forma, né, com vídeo, ou se aquela chamada do WhatsApp, que ela é mais prática, né, é fácil de conectar ali naquela chamada de voz ali, ela possa ser uma alternativa para as segundas-feiras também, para tratar temas
mais pontuais, assim. Então, a gente vai estar trabalhando isso, como o Cravo falou, a partir agora do mês de agosto, né, e vamos estar trazendo temas novos, já que a gente encerra, então, hoje, dons espirituais, e na segunda-feira que vem, a história da igreja, tá bom? E já, né, trazendo já uma pitada aí dentro de ansiedade, da ansiedade que a gente está por lançar o nosso curso oficial, né, o curso que vai ter duração de 9 meses, curso que vai começar no dia 6 de outubro, né, já temos data marcada para início do curso, e a gente pretende já agora, no mês que vem, abrir as matrículas. Então, eu acredito que em uma semana, 10 dias mais no máximo, a gente vai estar com a plataforma de ensino pronta para divulgar o curso, para abrir as matrículas, né, e quem quiser fazer esse curso, que é um curso de 9 meses de duração, né, um curso online, com videoaulas gravadas, com apostila PDF, mas também com reuniões, assim, ao vivo com os professores Cravo e eu, né, que somos aí os mentores do curso, e dentro do Instituto TEAR, e a gente está com muita expectativa que vai ser um curso muito edificante para esse grupo que está conosco aqui já há algum tempo, né, e também para todos os irmãos aí de qualquer igreja, de qualquer denominação, né, que queira aprender mais da palavra, que queira crescer como discípulo de Jesus, vai ser sempre bem-vindo também às nossas reuniões, cursos, né, independente da denominação que frequente. Amém? Então, queria fazer essa introdução, né, para trazer esse contexto, mostrar que a gente está trabalhando dentro desse planejamento e que na próxima semana, não percam, o Cravo vai fazer esse fechamento da aula de história da igreja, para depois a gente poder entrar no mês de agosto com novos temas, né, e novas dinâmicas e trazendo novidades aí do curso. Bom, eu vou entrar então na última aula de hoje, eu vou aqui compartilhar minha tela daquilo que eu preparei para hoje, e eu sempre tenho começado essas aulas, né, vou colocar aqui, peraí, deixa eu tentar de novo que não foi, um minutinho só, vou tentar esse daqui, compartilhar. Não tá compartilhando aí, será que tá liberado aí para compartilhar? Tá, né? Tentar mais uma vez aqui, se não der, aí sim, está liberado, está liberado. Está liberado. Vou dar mais uma olhada aqui, vamos ver. Tentar aqui. Só um minutinho, vamos ver se a gente consegue agora aqui. Vamos lá, então. Eu também te coloquei como organizador também. Co-organizador. Ótimo. Vamos ver, então. Espera aí, então. Deixa eu abrir aqui. E tentando. Essa daqui. Vocês não estão vendo a tela, né? Não. Tá dando algum erro aqui hoje, que eu não sei o porquê. E não está indo, mas eu vou seguir então, a gente vai seguindo nos textos, eu vou passando os textos que eu tenho aqui, tá? E a gente vai acompanhando. Por alguma razão hoje aqui não permitiu. Aqui nas permissões está tudo ok, permitir que os participantes possam compartilhar a tela, aqui está tranquilo. Deve ser alguma coisa do meu computador aqui que não deu aqui. Pode ser. Mas tudo bem, vamos dar sequência então. Então, são só 4 slides, depois eu posso mandar ali no grupo, tá? E aí os irmãos podem dar uma olhada, mas não tem muito conteúdo, assim, que seja visual, até como nas outras reuniões, é mais texto mesmo. Então, eu vou trazer aqui, né, o que a gente tem aqui compartilhado para o dia de hoje. Eu sempre gosto de começar nessas aulas de dons espirituais com aquele mover do Espírito Santo no reino, né? Então, eu tenho trabalhado assim, né, e trazido muito a reflexão, essa necessidade da gente entender que o Espírito Santo ele tem um mover no reino, né? O Espírito Santo ele tá movendo, e a gente identifica isso na igreja o tempo todo, na Bíblia, né?
E a Bíblia ela é muito rica em experiências. Então, como dons do Espírito Santo, né? É uma manifestação, é um mover do Espírito Santo. Então, é sempre muito bom a gente usar essas referências, né? E eu trouxe aqui hoje, está lá em Lucas, no capítulo 24, do versículo 25 ao 32. Então, se quiserem abrir aí, Lucas 24, do 25 ao 32, que é um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida nossa, para mim, uma das minhas preferidas, aí, uma das que eu mais gosto da Bíblia, que é a experiência lá dos 2 discípulos que estão a caminho de Emaús, e ali tem aquela conversa com Jesus, né? Já ressuscitado, né? O Jesus que já ressuscitou e está ali conversando com eles, e eles no primeiro momento não identificam. Então eu vou ler o texto, Lucas 24, do 25 ao 32, diz assim: então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe, mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do nosso peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Então é uma passagem maravilhosa, é emocionante a gente imaginar essa conversa, esse encontro, né? Esse momento extraordinário que esses discípulos viveram aí quando estavam caminhando aí com Jesus. E quando esses 2 discípulos estavam ali conversando, eu queria só chamar a atenção para algumas coisas, né? Porque a conversa começa com Jesus falando o seguinte: vocês estão demorando muito para entender e a crer, né? Então, Jesus está falando: vocês não estão entendendo, vocês não estão acreditando, estão demorando para entender. E aí ele toma uma decisão, Jesus, ele fala: eu vou explicar então para vocês as Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que ele vai contando desde os livros de Moisés até os profetas, ele vai pregando ali para eles, ele vai ensinando as Escrituras para aqueles 2 discípulos, né? E eles foram assim, a estrada inteira, o caminho inteiro, até chegar, né, na casa ali, eles foram conversando sobre as Escrituras. E quando eles chegaram ali, já era tarde, eles falaram para Jesus, então, dormir ali, eles ainda não tinham identificado ali que era Jesus, né? E ali naquele momento, então, a Bíblia diz que Jesus, ele pega o pão e ele parte o pão e dá a eles. E naquele momento, a Bíblia fala assim: os olhos deles foram abertos. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, quando a gente fala o mover do Espírito Santo no reino? O mover do Espírito, né, é o que nos faz abrir os olhos, é o que nos faz enxergar o propósito do reino e a operação do sobrenatural, a operação de Deus no meio do povo, né? Quando Jesus, eles estavam ouvindo, né? Eles estavam ouvindo Jesus falar o caminho inteiro e não identificaram. Eles ouviram a pregação da Bíblia inteira e os olhos deles não foram abertos. Mas quando Jesus ele partiu o pão, e aí a gente começa a imaginar a cena, Jesus na frente deles, toma aquele pão, ele parte o pão, e quando eles olham para aquela figura, eu tenho a mais absoluta certeza, embora não esteja descrito na Bíblia, de que ao olharem para as mãos de Jesus, eles viram ali a marca, eles viram os sinais daquele que havia ressuscitado, daquele que havia vencido a morte. E naquele momento os olhos deles foram abertos, porque eles viram os sinais, eles viram a presença do Filho de Deus, manifesto, ressuscitado na frente deles, partindo aquele pão. Eles viram o milagre diante deles. E naquele momento os seus olhos foram abertos. E veja que interessante. Depois disso, que Jesus some, e aí eles conversam um com o outro. E eles falam: não parecia que o nosso coração queimava quando ele explicava as Escrituras? Ou seja, eles só se lembraram do poder das Escrituras quando eles viram o milagre. Eles só sentiram o fogo das Escrituras queimar o coração deles quando os olhos deles contemplaram o milagre diante deles, diante da sua face. Então, quando a gente fala do mover do Espírito Santo, quando a gente fala de palavras e sinais, quando a gente traz aqui uma teologia híbrida que defende
que as escrituras nos bastam, a Bíblia nos basta, a nossa regra de fé e prática. Mas quando a gente fala que sem os sinais, sem o mover do Espírito e sem o poder do Espírito, de nada serve, passa a ser só um livro, é disso que a gente quer falar. Porque não adianta, Jesus pregou a Bíblia inteira e o coração deles só queimou. Eles só lembraram que aquilo queimava quando eles viram o milagre. Então, o mover do Espírito, ele completa o poder das Escrituras. Quem liberta, quem queima o coração, quem salva são as Escrituras sagradas. Mas o poder do Espírito, ele faz os olhos se abrirem para que a Escritura entre no nosso coração com profundidade. Então, é muito forte isso e, mais uma vez, reforça a necessidade da gente conhecer os dons do Espírito, trabalhar a manifestação, desejar que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio, que sejamos uma igreja cheia do mover do Espírito Santo, cheia de sinais, de experiências, cheias da presença, porque diante de milagres, que a gente possa contemplar esses milagres, e ao estar diante disso, empoderados, né, pelo Espírito Santo, pelo sobrenatural de Deus, quando a gente pregue a palavra, essa palavra entre e a pessoa sinta o coração dela queimar, né, porque ela já está diante dos sinais, ela já está diante do poder do Espírito. Então, o mover do Espírito, né, ele tem tudo a ver com a manifestação dos dons espirituais. E lembrando aqui, então, nós já vimos, né, alguns dons espirituais aqui, ou já vimos alguns grupos de dons, e eu queria lembrar rapidamente, né, sobre esses dons. Então, lembra que a gente falou de 4 grupos, tá? Então, trazendo aqui, né, o primeiro grupo que a gente chamou, né, ou melhor, foram 4 aulas, a gente dividiu em 3 grupos. Então, na primeira aula nós fizemos um resumo sobre a importância dos dons, e aí a gente separou em 3 grupos. Então, o primeiro grupo, que foi a segunda aula, nós falamos dos dons de revelação, né? Então, vamos lembrar aqui o que eram os dons de revelação, né? Os dons de revelação eram os dons de sabedoria, que a gente viu, né? Um dom, a gente falou da importância da sabedoria, palavra de sabedoria, como sendo uma revelação seguida de um conselho, né? Nós falamos da palavra de conhecimento, que era um outro dom de revelação, que nós recebíamos, né, pelo ouvir, ou pelo sentir, ou por uma visão. Então, de várias formas o Espírito pode se manifestar usando os nossos 5 sentidos, e para isso a gente ouve, recebe e entrega uma palavra de conhecimento, que é algo que está oculto na vida da pessoa, e Deus a torna conhecido para que ele possa se revelar para ela e mostrar o poder e o amor que ele tem pela vida dela, né? E ali a gente pôde, então, trabalhar nesses dons de revelação, de palavra de conhecimento, e também discernimento de espíritos, quando a gente falou da manifestação do nosso próprio espírito, do Espírito Santo e de espíritos malignos, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento de espíritos para entender quando o Espírito Santo está falando. Então, esse grupo de dons, fundamental para a gente estar aprendendo, crescendo, colocando em prática, né? Se arriscando, tomando risco para ser usado realmente, para que as pessoas possam, porque uma pessoa que recebe aquele dom, ela realmente se transforma, né? Teve até uma experiência agora com um pastor, colega meu aqui de Curitiba, e nesse fim de semana, na sexta-feira, era aniversário da sogra dele, e eles foram jantar, e estava ali no restaurante, uma garçonete muito animada, sorridente, atendendo eles, e ela com um sorriso no rosto, ali estampado, e sempre atendendo, né, de maneira excepcional ali a mesa, e o Espírito Santo fala com ele, o sorriso dela é externo, mas dentro do coração ela quer chorar, porque ela tem, né, uma situação familiar que está desgastando ela, que está fazendo ela sofrer, é uma situação que não está difícil de ser resolvida. E ele, naquele momento, esperou um pouco, de repente chamou a garçonete, ela veio com aquele sorriso, e ele falou, olha, eu sirvo a um Deus vivo, Deus fala comigo às vezes, e não sei se você crê, se você quer saber o que ele... Mas eu acho que ele falou algo, eu acho que ele falou algo de você para mim. Eu posso falar para você, se não for, tá tudo certo, né? Segue servindo a mesa e pode dizer que eu sou meio doido mesmo e tá tudo certo. Mas se for de Deus, eu acho que você deveria pelo menos ouvir e julgar, né? E saber se realmente é Deus falando com você. E ela falou, não, eu quero ouvir sim. Eu creio em Deus, eu sei que ele fala.
E ele falou, olha, ele me falou isso, você tem um sorriso externo, mas dentro do seu coração há tristeza em função de um parente seu. E ela começa a chorar, dizendo que a filha estava passando por uma enfermidade, uma situação muito difícil, e ela não tinha recursos para atender aquilo, e ela não sabia de onde estava tirando forças para seguir em pé, trabalhando, sorridente. E ele ali orou com ela no restaurante mesmo, falou, olha, Deus tem uma bênção na sua vida. Se ele mostrou, é porque ele quer te dar uma bênção, ele quer te dar uma vitória, né, e orientou ela ali, obviamente, a buscar ajuda, buscar a igreja, buscar uma orientação também espiritual, porque Deus tinha algo grande ali na vida dela, né. Então, você veja que foi uma manifestação de reino, o pastor não jamais estava ali para entregar um cartãozinho com o endereço da igreja, falou, vai lá na minha igreja, obviamente, se ela quiser ir, ela vai perguntar, ele vai dizer onde é, mas fique à vontade para ir onde você quiser, mas busque, né, esse Deus que está falando com você, porque ele me usou nessa noite aqui, nesse restaurante, para mostrar, e isso foi o quê? Foi uma manifestação de uma palavra de conhecimento, né? Ninguém sabia, somente ela, o Espírito Santo mostrou ali para o pastor, para que ele pudesse falar para ela e manifestar o poder de Deus a ela, e ela saber que Deus está na causa, está cuidando da situação e vai cuidar da vida dela, né? Depois a gente viu na aula passada, na terceira aula, os dons de poder, que são os dons, que a gente falou do dom da fé, né, que é diferente, o dom da fé para você ter a fé necessária para acreditar nos milagres, né, a própria operação de milagres, que a gente viu, né, que é essa manifestação instantânea do poder de Deus, algo, né, vários exemplos bíblicos, a água transformada em vinho, a multiplicação dos peixes, o Mar Vermelho, né, abertura do Mar Vermelho, então, são milagres, operação de milagres, né, que acontecem, e dons de curar, e a gente falou muito dos dons de curar, da forma como Deus ele trabalha a questão dos dons de curar, curando corpo, alma e espírito, né? Por isso ele está no plural, porque ele atua no corpo, na alma e no espírito. Às vezes os nossos olhos buscam uma cura do corpo, mas de repente, ao orar por um enfermo, Deus cura o espírito daquela pessoa com uma libertação, ou cura a alma dela, que estava aflita, e a gente não vê, acha que a cura não aconteceu, mas ela de fato pode ter acontecido, né, porque o dom ele se manifesta nessa esfera, corpo, alma e espírito, e nós temos que estar sempre orando, sempre exercendo, e entendendo que orar pelos enfermos é uma comissão, uma ordenança pública para todos os discípulos, né, que Jesus deixou, né, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, é para todos, então todos nós temos essa autoridade para orar pela cura de enfermos, né? Porém, sobre a vida de alguns, além dessa autoridade comissionada, existe um dom espiritual de cura, né? Então, a pessoa ela tem uma unção a mais do Espírito Santo para orar por cura, ela é mais usada nesse mover do poder do Espírito Santo através da cura, né? E aí, então, isso a gente chama de dons de poder, então, os dons de revelação, os dons de poder, né, nessa manifestação de milagres, curas e o poder da fé. E a gente entra, então, nesse último grupo, que é o grupo que a gente chama de dons vocais, ou dons da palavra, né, que são os dons que saem pelo falar, né, é só para a gente engrupar mesmo, a gente já falou isso daí, a gente está agrupando, né, mas a ideia, essa classificação, dons de revelação, dons de poder e dons vocais, não está dessa forma separado na Bíblia, é apenas didaticamente uma forma de aprender e de gravar, né, os três grupos. Então, os dons de revelação, os dons de poder, os dons vocais. Mas são os 9 descritos de uma vez só ali em 1 Coríntios 12, não tem essa separação em grupos, né? E quais são os 3 dons vocais? São os últimos 3 ali que Paulo menciona aos Coríntios, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho da profecia, né? O dom da profecia, e que vai trazer, ele tem muita ligação com o dom que a gente já viu de palavra de conhecimento, né? Mas a diferença é que ele aponta o futuro, né? Então, qual que é a diferença? Eu tenho palavra de conhecimento versus profecia. Quando que um e quando que é outro? Palavra de conhecimento é quando o Espírito Santo revelou para você algo que aquela pessoa já viveu no passado ou está vivendo no presente. Né? Então, o exemplo que eu acabei de falar do restaurante, ó, você está vivendo uma situação com a sua filha. Isso é um conhecimento, é uma palavra de conhecimento que veio do Espírito Santo, e eu vou compartilhar com essa pessoa, em forma de dom espiritual, para que essa pessoa possa perceber, receber essa manifestação e esse poder de Deus sobre a vida dela.
A profecia é uma fala que aponta para o futuro, né? Então, é quando é falado algo sobre a vida da pessoa que está apontando para o futuro dela, e não para o passado ou para o presente, né? Mas ambos, tanto a palavra de conhecimento como a profecia, elas se manifestam da mesma maneira, que são aquelas 4 formas lá que eu expliquei naquela segunda aula, quando a gente falou que pode ser pelo ver, eu tive uma visão, pode ser que seja uma visão interna, pode ser que seja uma visão externa, pode ser que seja uma visão mística, pode ser que eu ouvi uma voz de alguém falando e ali veio o dom, pode ser que eu ouvi uma voz interna dentro de mim, veio uma voz na minha mente e eu ouvi aquilo, pode ser que tenha sido uma voz audível do próprio Deus falando, e de maneira mística e sobrenatural, né? Pode ser uma outra manifestação que é o sentir, né? Então, é o sentir, você sente um calor, um frio, um arrepio, e ali vem uma manifestação de dom, né? O saber, né? Que vem simplesmente eu sei, né? Do nada eu fiquei sabendo disso, né? Não sei nem como, às vezes a gente nem consegue saber se foi uma visão, se eu ouvi, eu simplesmente sei que aconteceu tal coisa, por exemplo, né? Ou que vai acontecer tal coisa. Então, é dessa forma que vai se manifestando os dons, tanto da palavra de conhecimento, como da profecia, né? Então, a diferença é a palavra de conhecimento passado, presente, profecia apontando o futuro, né? Então, a profecia, ela é uma fala sobrenatural em uma língua conhecida. Se a gente está falando já aqui dos vocais, daqui a pouco a gente vai entrar em variedade de línguas, interpretação de línguas, então a gente começa aqui já fazendo essa ligação. Profecia é uma fala em língua conhecida. Então, você está falando em português. Aqui a gente está falando em português, vou entregar a profecia em português, né? Se estiver lá na Inglaterra, vai ser em inglês. Se estiver na China, vai ser em chinês. E assim por diante. Você está falando na língua conhecida. Então, não é uma língua desconhecida, sobrenatural, não. Ela é uma fala sobrenatural, mas na língua conhecida, né? Você fala por outro, né? Então, você fala em nome de Deus, ou seja, é Deus falando através de você, né? Claro que tem a forma de entregar, a gente já viu isso também lá na segunda aula, aquele cuidado, né? Você veja até como esse pastor abordou garçonete, olha, eu acho que Deus falou comigo a respeito da sua vida, né? Você quer ouvir? Né? Mas se também não for Deus, tá tudo certo, eu sou meio doido mesmo, de repente eu aqui, que me veio algo aqui, tá errado e tá tudo certo, considera. Então, é o cuidado que você toma para entregar uma palavra de conhecimento, uma profecia, para você não expor aquela pessoa a uma situação onde você joga para ela a responsabilidade de entender até, porque se você fala, ó, isso é de Deus, mas ela não sente que é de Deus, você tira a chance dela julgar. E a Bíblia diz, Paulo fala que você tem que dar oportunidade para a pessoa julgar a profecia, né? Então, para a pessoa julgar a profecia, você tem que falar, né? E que você não pode sair falando que já é de Deus, tem que falar primeiro que aquilo veio de você. E depois, se a pessoa ela testifica aquilo como sendo do Espírito, aí ambos ali testificam que vem da parte de Deus, né? Então, tem uma importância grande aí na forma de você entregar, na forma de você profetizar, de você apontar o futuro, porque é muito fácil você apontar, né, o futuro, assim. Quando você vai entregar uma palavra de conhecimento, que é o passado e o presente, é mais complicado, porque a pessoa ou já viveu aquilo ou está vivendo, né? Então, se você erra, vamos dizer, fica fácil, a pessoa fala, não, isso aí não tem nada a ver, não, pode descartar, né? Agora, quando você vai falar de uma profecia que é o futuro, que a pessoa também não sabe, aí o risco é maior de você cometer ali um erro espiritual mesmo, se confundir, de repente, aquilo não era o Espírito Santo falando, era o teu próprio espírito, ou eram espíritos malignos, e você não estava ali em comunhão para ser usado daquela forma, e você aponta, às vezes, um futuro que não é realmente o futuro que Deus tem, e aí começa a causar confusão na vida da pessoa. Então, a profecia é sempre muito cuidadosa, a gente tem que ter muito discernimento de espírito, muito cuidado, muita maturidade espiritual, da forma de entregar, da forma de falar, né? Ela aponta o futuro, então você precisa estar muito bem preparado, né? Tá cheio de profeta aí. Esses dias a gente vê cada coisa na internet, né? Esses dias eu estava na rede social e um pastor ali, né? Um jovenzinho humilde ali, numa igreja simples, né? E o pastor ali
profetizando que ele vai ser um grande jogador de futebol, que vai ser o próximo Cristiano Ronaldo, de tanto sucesso que vai fazer na Europa. Puxa, é complicado, né? Porque pode até ser que Deus tenha isso para a vida daquele jovem, né? Não é que me falta fé, mas é a responsabilidade que se joga, né? E você pode criar uma expectativa na vida desse jovem de que depois qualquer coisa que não dê certo, vamos dizer que não era bem isso, e o pastor ali se confundiu, né? Vamos chamar assim, se confundiu na hora de entregar aquela profecia. Depois esse jovem acaba até se afastando do Senhor, porque vai falar que é um Deus de mentira, sabe? Ele acaba até confundindo, não tem às vezes maturidade para separar o que é do homem e o que é de Deus, para entender que aquilo foi uma falsa profecia, né? E acaba até às vezes se afastando de Deus, achando que Deus mentiu, ou que Deus não fala nada, que é tudo mentira. Então, é muito complicado, tem muito cuidado, profecia, assim, em ambientes muito pessoais, né, relacionado vai casar com fulano e tal, tá? Meu Deus, é um negócio muito perigoso, que a gente tem que evitar, né, e realmente ser usado em profecia, entender, né, do momento e a forma que você vai usar. A profecia, ela tem 3 níveis, tá? A gente pode trabalhar em 3 níveis, que é uma fala inspiradora, um dom de profecia, e um terceiro, que é o ministério do profeta, né? Então, a fala inspiradora, muitas vezes, não necessariamente é um dom de profecia. Eu já vi acontecer isso, na igreja, um momento de comunhão, assim, e de repente alguém fala algo e aquilo ali depois acontece, né? E eu falo, né? E não foi um dom, foi uma fala inspiradora, né? Movida por vamos dizer assim, por uma comunhão que estava ali presente naquele lugar, onde o Espírito Santo estava se manifestando, e numa fala inspiradora que saiu, né, sem ter a característica de dom, aquilo acaba se cumprindo. Tem o dom de profecia, que é esse que Deus fala, orienta com detalhes, e a gente vai tomar o cuidado com todo o discernimento de espírito para poder entregar corretamente, né, e apontar o caminho, apontar a direção. E tem o ministério do profeta, que aí esse é um dos ministérios, é um daqueles 5 ministérios, né, lembra? Então, é pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo, né? Então, você tem os 5 ministérios, profeta é um dos ministérios, e esse ministério do profeta, né, ele de uma certa forma, ele é dirigido profeticamente para a igreja, né? Geralmente, na igreja, quando você tem um profeta como ministro, né, como um ministério de profeta, geralmente esse profeta ele é usado no direcionamento da igreja. Deus fala muito com ele para orientar a igreja sobre algumas decisões, sobre alguns passos que a igreja tem que dar, para mostrar, de repente, a abertura de uma nova igreja em algum bairro, ou para mostrar alguma atividade missionária em algum lugar, né, ou para mostrar alguma atividade interna de algum departamento que precisa, né, que vai ser direcionado pelo Espírito e vai ter um resultado extraordinário. Então, esse ministério profético na igreja, geralmente, ele é usado dessa forma, no âmbito mais eclesiástico, né, e menos individual, né, não é tão, porque, e eu acho que Deus faz isso até para evitar aquela questão, porque imagina se a gente vai lá na igreja, né, nas nossas igrejas que a gente frequenta, e tivesse lá um profeta, né, com o ministério de profeta. Ia fazer fila, todo mundo ia querer todo o culto, olha, põe as mãos por mim aqui, diz que você está vendo aí, o que você está vendo no meu futuro, né? E acaba virando até uma questão até de idolatria, ou até mesmo de adivinhações, ou né, você dá muito espaço para isso, né? Então, Deus, ele até poupando isso, ele usa muito o ministério do profeta na direção eclesiástica, a gente vê, é mais comum, e o dom da profecia individual, ele se manifesta mais no meio da igreja mesmo, né? Nessa questão da forma como o Espírito Santo vai, aborda, fala contigo, te dá o dom, e você, né, entrega o dom, e aquilo vai sendo trabalhado, né? Sempre com muito cuidado, né? E dentro daquilo que a gente falou de edificação, exortação e consolo. 1 Coríntios 13, 19, esse versículo a gente não pode esquecer nunca, né? 1 Coríntios 13, 9, que o dom ele tem que ser para edificar, para exortar e para consolar. Então, não edifica, não exorta ou não consola, não é dom espiritual, joga fora. Se a profecia ela não vai edificar, ela não vai exortar e nem vai consolar, então ela não é uma profecia.
joga fora, que aquilo ali não vem do Espírito Santo, né, e não deve ser entregue. Então, todo esse cuidado, e embasado no amor, falamos disso também nas aulas passadas, né, e aí eu quero puxar até esse gancho para a profecia, porque Paulo fala muito em 1 Coríntios 14 da profecia, e ele cita a profecia como sendo o dom mais importante, ou mais relevante, né, para o mover do Espírito Santo. Então, ele fala o dom da profecia como sendo o mais importante. E então, em 1 Coríntios 12, ele ensina a igreja sobre todos os dons. Em 1 Coríntios 14, ele fala, ó, de tudo isso que eu ensinei, o mais importante que vocês devem buscar com zelo é a profecia. Então, porque sem profecia o povo se corrompe. Então, vocês precisam da profecia. Tem que ter o espírito de profecia, tem que estar vivo na igreja. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 14. E em 1 Coríntios 13, bem no meio, é o capítulo do amor. É quando ele fala do amor fraternal, do amor incondicional, do amor entre os irmãos, né? Então, eu creio muito que Paulo, ele teve essa preocupação. Ele falou, eu vou ensinar dos dons aqui, né? Eu falo que é profecia, mas espera aí, se não tiver o amor, se o amor não for central nisso tudo, o dom, ele também não vai edificar a igreja, não vai exortar, não vai consolar, ele não vai ser bom no meio da igreja, vai causar confusão, porque o dom fora do amor, ele também deixa de ser dom espiritual, né? Então ele tem que estar centrado no amor, né? E aí nós temos que, como Paulo nos ensinou, julgar a profecia. A profecia deve ser julgada. Então, como que nós devemos julgar a profecia? Primeiro, uma profecia ela deve se cumprir. Então, quando é trazida uma profecia, seja para a tua vida, ou seja para a vida da igreja, você tem que observar o cumprimento dessa profecia, né? Pode ser que haja um discernimento e um entendimento ali da igreja, ou até mesmo de você mesmo, de que essa profecia ela tem que ser trabalhada no cumprimento dela, né? Um exemplo claro, né, do que eu estou falando. Você recebe uma profecia que você vai pregar para multidões em estádios. Vamos dizer que você receba essa profecia. Só que hoje você não prega nem na igreja ainda, você não prega nem no grupo pequeno, né? Então, se aquilo caiu no teu coração como uma verdade, que era o Espírito Santo falando, e realmente você crê, né? E houve a igreja ali, ou as pessoas envolvidas, ao julgarem aquela profecia, entenderam que aquilo era da parte de Deus, amém, você vai receber. Mas para que essa profecia venha a se cumprir, você tem que fazer a tua parte. Você vai começar a se expor mais, vai começar a estudar mais a Bíblia, vai fazer curso bíblico, vai fazer curso de exegese com o pastor Cravo, né? Vai estudar no Instituto Tear, vai ir se preparando. Por quê? Porque você começa pregando no grupo pequeno, pregando na igreja, pregando na praça, e ali Deus vai moldando para que essa profecia de que você vai pregar num estádio cheio de pessoas, ela venha a se cumprir, né? Então, ela é trabalhada. E você vai... Agora, se você na hora já, não, isso aí não é de Deus, não vai se cumprir, aí ou você está julgando que não era profecia, ou está faltando o dom da fé para você crer nessa profecia. Está vendo que os dons começam a se ligar um no outro, né? Então, às vezes você descarta uma profecia, até achando, não, é mais fácil descartar, não, isso nem é de Deus. Mas às vezes, não, às vezes era de Deus e faltou o dom da fé para você crer nesse milagre, para você crer que isso vai acontecer, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito sensível e trabalhar. Eu diria que o julgar a profecia não pode ser, assim, algo instantâneo, a não ser, que é o segundo caso, que fira a palavra. Feriu a palavra, aí você já de imediato julga, não, essa profecia não é de Deus. Então, nenhuma profecia ela vai estar contrária à palavra. Nenhuma profecia ela vai estar contrária a alguma doutrina bíblica, né? Algum ensino bíblico. Então qualquer profecia que vá contra a palavra, ela já imediatamente ela já deve ser julgada como uma falsa profecia. Você descarta aquela profecia, né? E como a gente falou, não mata o profeta, porque agora a gente está no Novo Testamento, onde a gente já não julga o profeta, a gente julga a profecia. Então, lá no Velho Testamento, você julgava o profeta e ele era morto. No Novo Testamento, você julga a profecia e mata a profecia, não mata o profeta, né? O profeta, você vai orar por ele, né, ele vai ser assistido, corrigido, o que for necessário para que ele possa, né, voltar a entregar, de repente, profecias da parte do Espírito Santo. Mas você não mata mais o profeta, e sim a profecia
quando ela não vem da parte de Deus, né? E um exemplo bíblico aqui para a gente fechar essa parte de profecia é o exemplo de Ágabo, lá em Atos 21, né? Lá em Atos 21, quando Ágabo, ele orienta Paulo ali, né? Atos 21, 10, fala, demorando ali muitos dias, chegou da Judéia um profeta, é chamado profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, ele falando com Paulo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios, né? Aqui é interessante porque, você vê, ele entrega uma profecia, realmente essa profecia ela vai vir se cumprir, ela não se cumpriu exatamente como Ágabo falou, então se a gente começa a ver até aí, alguns exemplos de que entre a mensagem que é recebida do sobrenatural e o entendimento na forma, porque ela passa por nós, então vem uma mensagem da parte do Espírito, ela passa por nós, e que somos esse canal, né, de transmissão, né, e ao passar por esse canal, às vezes essa transmissão da mensagem ela pode falhar em algo e você não entrega na perfeição com que veio, né, porque faltou entendimento, faltou sensibilidade, então isso pode acontecer, né, esse é um caso clássico aí, mas era um profeta de Deus, entregou ali uma profecia, né, e Paulo ali o recebeu, né, nessa situação de profeta. Então, profecia, né, vamos guardar isso no nosso coração, temos que buscar, temos que orar para que Deus nos use como seus profetas, né, no dom de profecia, que ele use a igreja, que a igreja ela se mova no espírito de profecia, porque sem o espírito de profecia, né, o povo se corrompe, a igreja se corrompe, não há uma direção, não há uma manifestação. Então, eu creio muito, né, e questiono muito como que igrejas podem viver sem a profecia ser tão claro na Bíblia, né, a importância desse dom, a importância dessa manifestação do Espírito Santo para a edificação da igreja, né? Então, temos que buscar, temos que desejar e temos que crer, né, que o ministério profético, a manifestação profética, ela acontece e às vezes ela vai acontecer de maneira rápida, às vezes ela vai tomar o seu tempo ao longo dos meses, dos anos, né, mas nós vamos trabalhar nela, nós vamos crer nela, nós vamos abraçar ela quando ela realmente testifica que vem da parte de Deus, né? Então, esse é um dos dons vocais. Depois nós temos o dom de variedade de línguas, né, que é o oitavo dom ali que Paulo descreve, né, seria o segundo dom desse grupo de dons vocais. E aqui eu já quero, né, fazer uma breve correção, né, porque a gente está muito, pelo menos eu, quando estudei pela primeira vez dons espirituais, aprendi que esse dom se chamava línguas estranhas, né? E o dom não se chama línguas estranhas, o dom se chama variedade de línguas, tá? Então já cabe uma correção para nós mesmos, eu mesmo às vezes ainda escapa, né? Línguas estranhas, está falando em línguas estranhas? Não, está falando variedade de línguas, né? São línguas, né, desconhecidas, tá? Então é uma fala, lembra que a gente falou que a profecia é uma fala sobrenatural em uma língua conhecida. Então você falou no teu idioma, isso é profecia. A variedade de línguas é uma fala sobrenatural em uma língua desconhecida, né? Então, a gente vê muito claramente em 1 Coríntios 14, 13, que diz assim, 1 Coríntios 14, 13, pelo que o que fala língua estranha, né? Aqui ele está dizendo, trazendo língua estranha, exatamente essa língua desconhecida, mas o dom é de variedade de línguas. Ore para que possa interpretar. Então, olha, se você tem que orar para que haja uma interpretação, é porque essa língua é desconhecida, essa língua é estranha, essa língua ela não é uma habilidade linguística, ela não é o português falado, ela não é o espanhol, ela não é o hebraico, né? Então ela necessita, aqui mesmo no versículo 13 diz, ser acompanhada de uma interpretação, senão ela simplesmente é uma língua desconhecida, né? Uma língua que não tem, que você vai ouvir e não vai entender, né? O que acontece algumas vezes, que eu já vi acontecer, é a pessoa falar em línguas, né? E Deus, de uma forma, vamos dizer, sobrenatural e milagrosa, faz com que aquela língua estranha, aquela língua desconhecida, ela se torne um idioma ao ouvir da outra pessoa, né? Uma vez, eu conto essa experiência porque eu vi uma vez um rapaz sendo usado em língua desconhecida, quando foi orar, ele começou a orar pela pessoa e ali começou a falar, e quando levantou, o rapaz estava chorando tal, e não houve interpretação, porque ele começou a falar em língua desconhecida,
falou ali por uns 20, 30 segundos, logo parou, já orou e terminou. E naqueles 20, 30 segundos, algumas frases que ele falou dessa língua desconhecida, que para ele era um dom de variedade de línguas, a pessoa, ela falou, eu não sabia que você falava o hebraico fluente. E ele falou, não, mas eu não falo hebraico, eu não sei nem dizer nada, né? O cravo dá aula para mim de hebraico, né? Sabe muito mais, não sei nada de hebraico. E eu falei, não é possível. Você falou, inclusive, com sotaque da minha região. Você fala hebraico? Eu não falo, mas se você me pediu para repetir agora, eu não vou saber. Então, foi algo ali a gente pode dizer até que foi uma mescla da manifestação da variedade de línguas com a operação de milagres, né? Porque foi um milagre acontecendo ali, realmente, aquele mover que fez aquele camarada ouvir no hebraico dele, né, inclusive com as características da região que ele morava, né? Mas quem estava sendo usado foi usado em variedade de línguas. Deus acabou operando a operação de milagre junto, né? Porque ele é muito maior e faz coisas muito mais extraordinárias do que a gente pode imaginar, né? Então, esse é um exemplo. Mas a língua, ela é desconhecida. Existem 3 diferentes formas de falar em línguas, que a gente chama, que é a linguagem de oração, né? Que é quando você está conversando com Deus, né? E ali começa a orar em línguas, né? E se a gente for até ler, 1 Coríntios 14, versículo 28, tá? Então, 1 Coríntios 14, 28, fala assim, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, você pode falar com Deus através da variedade de línguas. É muito comum na oração a variedade de línguas vir, né, em determinado momento da comunhão, naquela oração, onde você está entrando, está cheio de comunhão, está na presença ali, e de repente a variedade de línguas vem, e só está você com Deus na tua oração, e você fala ali em línguas, né, e fica ali às vezes minutos ali, vários, né, muito mais tempo do que na igreja, porque na igreja o que Paulo ensina é que a gente deve se calar para não atrapalhar daí as outras pessoas ou a própria dinâmica do culto, mas naquele momento você com Deus, né, está autorizado você falar em línguas quanto tempo você quiser, né, é você com Deus, e ali, com certeza, nessa variedade de línguas, há uma manifestação do Espírito sobre a sua vida, né, e o teu Espírito se conectando com o Espírito do Pai, né. Nós temos o dom de variedade, que a gente viu aqui, né, como uma segunda manifestação, e esse, no versículo 27, ele deixa claro, 1 Coríntios 14, 27, se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez haja um intérprete. Então, aí está o dom de variedade de línguas. Então, você tem uma pessoa falando, ou de repente 2, ou até 3, né? Mas se não houver um intérprete, se não houver a interpretação, essas pessoas se calam. Então, isso é o dom da variedade. Você tem uma rápida manifestação e você busca para que alguém ali tenha aquela interpretação. Já vamos falar da interpretação, né? Então, esse é o dom da variedade, que aí ele não é demorado, ele é rápido, né? É preciso, não houve a interpretação, se cala e fica falando consigo mesmo e com Deus, como a gente viu ali no versículo 28. Se você está num ambiente público, você vai falar baixinho, né? Você e Deus ali, quietinho, baixinho, sem atrapalhar ninguém, né? E ela é um sinal, esse dom de variedade de línguas é um sinal aos incrédulos, né? A gente lê isso também muito claramente, que ele é um sinal para os incrédulos. Então, de alguma forma também, esse exemplo que eu falei aí do hebraico, né? Foi uma operação de maravilha aí, de milagre, para que aquela pessoa entendesse, e foi partindo de um dom de variedade de línguas, né? E um último ponto que eu queria ressaltar é que não deve ser proibido, né, para os crentes nem dentro das igrejas. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 14, versículos 39 e 40, fala assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. E olha o que ele fala: não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não proibais falar línguas. Mais claro que isso, só 2 disso, né? Impossível realmente, com um versículo tão claro desse, algum líder eclesiástico, né, orientar a igreja a não falar em línguas, ou proibir a fala de línguas, da variedade de línguas, essa manifestação na igreja. O que Paulo orienta é que tem que fazer isso decentemente e com ordem. De que forma?
falou um, falou dois, não teve interpretação, se cala, fica você com Deus falando baixinho e tal. Aí sim, não é para todo mundo ficar falando alto o tempo todo, atrapalhando o culto, ninguém entende nada, né? Entra no meio da palavra lá, estraga, né? Tira a concentração do pregador, não. Aí vira desordem, e é isso que Paulo está ensinando que não deve ser feito também, né? Agora, proibir, jamais, né? Porque diz, não proibais falar em línguas, ok? E por último, fechando aqui o nono dom, né? Os 9 dons, como nono aqui descrito por Paulo, e nesse grupo de dons da palavra, dons vocais, é o terceiro ali, é a interpretação de línguas, né? Então, a interpretação de línguas, ela está diretamente ligada à variedade de línguas, então depende das línguas para operar, então não existe interpretação de línguas sem a variedade de línguas, não tem ninguém falando em línguas desconhecidas aqui, não está tendo manifestação de variedade de línguas, então não tem uma interpretação, né? Um está ligado ao outro, né? Por quê? Porque é a interpretação que vai dar significado de uma mensagem em línguas, né? Daquilo que está sendo transmitido. Então, o dom de variedade de línguas, ele está trazendo uma palavra de conhecimento, ou uma profecia, ou uma cura. Então, veja, de novo, né, os dons eles vão se ligando. Ele vai trazendo, né? Quando uma pessoa está falando em línguas, pode ser que essa variedade de línguas, no que ela está falando, ela está trazendo no universo espiritual, no universo sobrenatural, ela está trazendo para aquele ambiente, para aquela ocasião, para aquela igreja, manifestações de outros dons, manifestação de uma palavra de conhecimento, manifestação de uma profecia, manifestação de uma cura, dons visíveis, né? Dons de poder, dons de revelação. Por quê? Porque a língua, ninguém vai entender. Agora, a interpretação, ela vai tornar essa língua entendida. Agora, como que eu vou tornar essa língua entendida? Através do uso de outros dons, um dom de poder, um dom de revelação, né? Então, a interpretação vem dessa forma, né? Então, ele não é uma tradução, né? Não é uma tradução. A gente viu ali muito claro, né, que a variedade de línguas é sobrenatural, não é um idioma, não é idiomática, né? Então, não é uma tradução. E é interessante porque a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 14, 5, ele fala assim, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Então, eu quero que todo mundo fale língua estranha, eu quero que todo mundo tenha o dom de variedade de línguas. Mas, mais do que isso, eu quero que vocês profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Ok? Aí ele, vírgula, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, versículo 5. Ou seja, Paulo aqui coloca numa equivalência de importância a profecia e a interpretação de línguas. A interpretação de línguas, ela tem o mesmo nível de importância do que uma profecia. Por quê? De novo, porque através dela você pode estar trazendo uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma cura, né, um milagre, outras manifestações do Espírito Santo. Então, temos que orar, né, e para que alguém possa interpretar, tem que ter esse intérprete, para que venha a manifestação do poder, né? O intérprete, obviamente, tem que estar presente, né? Então, é uma questão de uma interpretação, e a gente vê aqui, versículos 1 Coríntios 14, versículos 27 e 28. Se alguém falar língua estranha, faça por 2, quando muito por 3, e que haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, que a gente já viu aqui, né? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, o intérprete tem que estar presente, tem que estar, né, junto ali na mesma situação. Aí vem a perguntar, mas pode a mesma pessoa ter a variedade de língua e a interpretação? Pode, não tem nenhuma situação que impeça isso, né? Você pode estar falando em línguas, né? Pode estar tendo a variedade de línguas, e ali veio sobre a sua vida a interpretação daquilo ali, através de uma palavra de conhecimento, através de uma profecia, através de uma cura, de um milagre, veio sobre a sua vida aquela interpretação, né, daquela situação ali. Então, isso pode acontecer, né? É mais comum, obviamente, que aconteça no corpo, com várias pessoas ali reunidas e outras pessoas sendo usadas,
mas Deus pode trazer sobre a sua vida também a interpretação de uma variedade de línguas que você tá sendo usado ali naquele momento que você está trazendo, né? Então, a interpretação, ela é algo muito menos místico do que a gente imagina ou está acostumado a ver, a imaginar, a aprender, né? Ela não necessariamente, e a gente até vai ver aqui no fechamento que eu vou fazer agora, de como que eu entrego, então, né? A gente vai ver até que ela até deve até ser evitado você interpretar falando na primeira pessoa, sabe? Como se você estivesse incorporando Deus. Não, Deus falando agora através de mim, né? Meus filhos, né? Minha igreja. Deve até ser evitado isso, né? Por quê? Porque a partir do momento que você fala na primeira pessoa e você vem com uma interpretação e você incorpora e diz minha igreja, meu filho, você está tirando já daquela pessoa a possibilidade dela julgar a profecia. Então, tudo que você vai falar ali, se você já começou falando que é da parte de Deus, se você já começou falando minha igreja, meus filhos, meus amados, você já tira da pessoa. Então, qualquer coisa que você falar ali, você vai, né, vai colocar a pessoa numa dificuldade, porque ela não pode nem julgar se aquilo ali realmente se aplica na vida dela ou não, né? Porque se ela entender que aquilo não se aplica, ela vai até entrar em dificuldade achando que ela está duvidando de um dom espiritual, né? Ou está duvidando de um profeta de Deus que está falando ali através da interpretação. Então, a interpretação, já finalizando aqui, né, essa aula de hoje, ela deve ser trazida também com os mesmos cuidados que a gente viu dos dons de revelação, né? O que a gente já viu aqui daquele cuidado, né, de você estar no ambiente público, estar com numa situação, então você precisa conversar com a pessoa, você precisa entender na hora de entregar um dom de revelação, esse mesmo cuidado a gente vai ter com a profecia e a variedade de línguas e a interpretação de línguas, né? A variedade de línguas, obviamente, ela é só falada ali, está tudo certo, ou você com Deus, ou na igreja, e por um breve período de tempo, né? Mas, quando ela vem seguida de uma interpretação, essa interpretação, ela tem que tomar esses mesmos cuidados, né? Então, a gente evita falar, como eu falei aqui, na primeira pessoa, né? Então, o que a gente recomenda aqui, né? Você vai entregar uma profecia, ou vai entregar uma interpretação, que pode ser uma profecia, ou uma palavra de conhecimento, ou qualquer outra manifestação, você fala como se estivesse entregando uma visão, como se estivesse entregando essa revelação que você teve, né? Seja por visão, seja por ouvir, seja por sentir, porque foi o que aconteceu. Ao ouvir, você está ali calado na igreja, alguém falou em línguas, você ouviu aquele falar em línguas e veio uma revelação sobre a sua vida. O que é isso? Está vindo sobre você a interpretação da língua. Está vindo sobre você a interpretação de línguas como dom, que interpreta o dom da variedade de línguas, certo? Agora, veio sobre você, né? Assim como veio, se você estivesse orando pela pessoa, se você estivesse ouvindo um louvor e tivesse tido uma visão com aquela pessoa, tivesse tido uma revelação, veio da mesma forma, a manifestação que você vai entregar para a pessoa é a mesma, né? Então, por que na interpretação você tem que se vestir de profeta e minha amada igreja, meu povo, assim diz o Senhor? Não, aí você já mata toda a questão da possibilidade de julgar a profecia. Então, o que a gente recomenda entrega de forma simples, como se estivesse entregando um dom. Então, você está ali no meio da igreja, né? Quem que geralmente interpreta a variedade de línguas? É quem está com o microfone na mão, principalmente, né? Porque você não vai estar no meio da igreja, é mais difícil. Claro, igrejas pequenas mais fácil, mas igrejas grandes, e você vai entregar ali uma interpretação, fica mais difícil. Então, mas você pode, se você você pede licença lá, né, pede para o pastor, aí tem que ver como é que é a dinâmica do culto, né? Lembra da ordem e decência, não dá para atrapalhar a mensagem, não dá para atropelar o pregador, né? Então, tem que ver a forma, né? Geralmente é no final, é quando tem uma assistência, é quando tem um momento ali. Então, e pode ser até depois, você pode estar falando, olha, durante, né? Você pode chegar para a pessoa depois e falar, olha, durante aquele momento que estava tendo uma variedade de línguas, né? Que a gente estava ouvindo a manifestação de línguas, eu tive a interpretação, veio sobre mim a interpretação de línguas. E eu ouvi, senti isso.
né? Se isso vem de Deus, julgue, questione, coloque no seu coração, é de Deus, amém. Então assim foi o Senhor falando, mas não antes, né? Assim diz o Senhor. Então é mais fácil eu concluir em conjunto que foi Deus que falou, do que você já saindo dizendo que é Deus falando, e ali, de repente, atropelar, porque, lembra, nós somos um vaso transmissor. O que está vindo de lá é puro e perfeito, né? Agora, quando passa por nós, ele vai encontrar nessa casca nossa aqui um montão de vício, né? Vícios, assim, que eu digo de pessoas, né? Vício carnal, mental, né? Preocupação com o trabalho, aquela coisa toda, nosso jeito de ser, né? Nosso perfil, muitas vezes, emocional, né? Uns são mais extrovertidos, outros introvertidos. Então, tudo isso vai se misturar com esse nosso jeito de ser, e é daqui que vai sair a interpretação, é daqui que vai sair a entrega do dom, né? Então, por isso que ele está passível de erro. Não porque Deus erra, é porque nós somos imperfeitos e, como transmissores, às vezes a gente entende errado, ou entrega errado, né? E aí a gente vai treinando, vai se aperfeiçoando, vai aprendendo para evitar esses erros. Mas por isso que a interpretação, então, ela tem que ser entregue com todo esse cuidado, né? Então, evitem na igreja, né, quando tiver manifestação de línguas, deve ter manifestação de línguas, deve ter a interpretação, mas quando houver essa interpretação que não seja nesse formato, né, e tem isso também, né, esse negócio, um fala, outro rebate, daqui, de lá, eu acho que Paulo acrescentaria um versículo aqui dizendo para não fazer, porque é muito esquisito, né, o xaraqui de lá, e Deus, xarará, e parece que está fazendo uma tabelinha, bate-bola aí, né? Jogando tênis, joga a bolinha de cá, devolve daqui. Não tem isso, não. Falou na variedade de línguas, a pessoa falou, se ela falou ali 30 segundos, 1 minuto, não importa, ela pode ter parado de falar, mas naquele momento a interpretação veio, e você vai entregar ali aquela interpretação durante, depois, né? Ela vem uma manifestação única ali, né? Então você tem junto, acontece junto, mas não necessariamente tem que fazer esse jogo de tênis daqui para lá, parece que fica um negócio meio forçado até, né? Então falou em línguas, parou de falar em línguas, a interpretação ela vai estar ali acontecendo, e você entrega de maneira natural, contando o dom espiritual, através ali de uma palavra de conhecimento, de uma cura. De repente, naquele momento que alguém falou em línguas, veio na interpretação uma revelação de que Deus está curando alguém ali na igreja. O que você vai entregar? Você não vai falar, minha igreja, eis que alguém está sendo... Não, você vai falar, olha, Deus, eu senti da parte de Deus que tem uma vida aqui na igreja com uma enfermidade, Deus está querendo curar ela. Né? Mas você fala, eu senti da parte de Deus. Pode ser que a gente fale, não, mas alguém aqui se identifica? Tem alguém aqui com essa enfermidade? Tá? Não tem, tá tudo certo. Então, talvez não é para aquele momento, talvez você sentiu errado, talvez a pessoa não quis também se expor, aí depois, lá no final, ela vai chamar no cantinho, olha, eu não quis ali em público me manifestar, mas sou eu, aquela pessoa que está com aquela enfermidade. Então tem que ir trabalhando, sabe? O dom espiritual, né? Fechando até aqui a nossa aula e a série, né? O dom espiritual, ele passa a ser perigoso na igreja, duvidoso e até mesmo deixado de lado quando entra esse tipo de coisa, né? Quando começa a usar o dom para mandar recado, quando começa a usar o dom para tomar decisões, quando começa a usar o dom e expõe a vida das pessoas, né? Ou quando começa a usar de forma banal, assim, para bobeira, né? Para coisas bobas que certamente não caberiam um dom espiritual para determinado assunto ali. Então, quando começa isso, né? Aí vira aquela coisa esquisita, né? Vira aquele negócio superficial, ou até mesmo perigoso, né, de olhar certos julgamentos sendo acontecidos ali com base num suposto dom espiritual, ou falso dom espiritual, e aí, obviamente, tem pastores, tem igrejas que, para evitar isso e para controlar o rebanho, preferem colocar de lado. Não, deixa quieto, deixa o dom lá quietinho, não vamos trabalhar isso não, a gente crê em dom espiritual, tá tudo certo, a gente crê nos dons, mas cada um com a sua experiência, né, da igreja para fora, lá, quer busca na sua casa. Não é bem assim, a gente pode ter uma igreja cheia de dons, com o mover do Espírito, porque Paulo desejava isso. Se Paulo não desejasse isso, ele não teria gastado aqui vários capítulos, né, de uma carta que ele escreve aos Coríntios, ele escreve 4 cartas aos Coríntios, né, das 4, 2 foram publicadas, mas ele não escreveria tantas cartas a essa igreja
e com tanta ênfase nos dons, se ele não quisesse que realmente a igreja vivesse os dons. Paulo mesmo teria falado, deixa isso de lado, vocês estão aí fazendo bagunça, esquece, não quero ninguém mais sendo usado, viu? Foca na palavra, foca aqui na pregação, mas não foi isso que Paulo disse. Paulo falou, vocês têm que usar, né? Eu não quero que vocês sejam ignorantes no uso, eu quero que vocês aprendam a usar, eu quero que vocês aprendam a conviver com o Espírito Santo e com ordem e decência possam ter essa manifestação como algo que edifica, que exorta, que consola, que abençoa a igreja de Deus. Então, fica essa minha palavra final, alinhada com toda essa questão que a gente vem falando aqui, do mover do Espírito, porque o mover do Espírito a gente vê, né, como algo essencial na vida da igreja, na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus, e cada um de nós deve, né, como conclusão aqui dessa série, né, buscar agora como Deus quer te usar nesse mover do Espírito, né? Não adianta a gente ficar aqui com os exemplos de Paulo, de Ágabo, né, lá do Velho Testamento, né, de Moisés, enfim, nós temos que ter a nossa experiência, como que Deus quer usar você no sobrenatural, como Deus quer usar você no mover do Espírito no reino, como Deus quer usar você na manifestação dos dons, e se preparar para isso, se preparar, né, orar por isso, pagar um preço, orar, buscar, às vezes você se vê algo distante, mas eu não sinto a comunhão, eu sinto que eu estou distante desse terceiro céu, né, que a gente falou tanto, eu sinto que eu estou longe, busca ele, porque o Espírito Santo quer te dar, né, Jesus quer acrescentar isso na sua vida. Então busca, como a gente falou, vai na palavra, que é o próprio Deus falando, se alimenta dela, né, medita na palavra, lembra que a gente falou? Medita na palavra dia e noite, traz ela como uma verdade para a sua vida, né, vai na oração, mas não aquela oração curtinha, decorada, que você não vê a hora de acabar, que você tem que sair, tem que fazer, não, aquela oração que você não tem hora para acabar, que você está ali, você nem vê, você até esquece do relógio, quando você vê, passou ali horas e você está ali aos pés do teu Senhor, do teu Pai, né, se abrindo, se abraçando, né, dando risada, chorando, o que for necessário. Então, nessa comunhão, né, o jejum, Cravo falou aqui, né, o jejum também é uma forma de você buscar mais, de você entrar mais, de você, o noivo está distante, eu preciso dele, eu quero ele, vai para o jejum, faz jejum, usa o jejum como uma arma espiritual, como uma disciplina espiritual, que é ensinada também, que é uma das disciplinas espirituais aqui, que a gente deve pôr em prática, uma doutrina espiritual, né? Então, Deus nos deu todas as ferramentas, né? Nós temos que buscar, aplicar, mas não deixar de viver, né? Não deixar de viver. Que esse ensino ele seja não só algo que a gente aprendeu, né? Como, poxa, aprendi mais sobre isso, bacana, mas não, que a gente coloque em prática, que a gente aplique. A gente precisa aplicar isso nas nossas vidas. Então, esse é meu desejo na vida de cada um, e que muitos aí possam crescer, todos nós juntos, né? Possam crescer na experiência com os dons espirituais, na manifestação do poder de Deus, do sobrenatural, e possam contar experiências como essa, né, que a gente possa ter aqui, né, nos próximos semanas, meses, anos, né, ouvir testemunhos como esse, olha, eu estava no restaurante e tal, e Deus falou comigo, eu falei com a pessoa, olha o que aconteceu. Putz, eu estava na igreja, entrou um visitante, Deus falou comigo, fui lá, entreguei para ele, olha o que aconteceu. Não, eu estava lá no shopping center, brincando com os meus filhos, entrou uma mulher lá, Deus falou comigo, olha o que aconteceu. Então, isso é reino, isso é o mover do Espírito no reino. E quem se move no reino? Os filhos, os príncipes desse reino, que têm autoridade, que têm a sua identidade firmada em Cristo, né, que são cheios do Espírito e que são sal e luz dessa terra. Então, nós vamos nos mover, né? Nós não podemos ser agentes secretos, escondidos, nós temos que ser agentes revelados do reino, nós temos que aparecer, nós temos que impactar, não importa o ambiente que esteja. Então, que esse seja o desejo do teu coração e que você possa buscar isso com zelo, como Paulo ensinou, busca com zelo os melhores dons, ora por eles, deseje eles na sua vida, que eles sejam uma verdade, que você possa daqui a um tempo ter de maneira natural o contato com o sobrenatural, que seja tão fácil ouvir a voz do Espírito Santo, porque você criou uma relação tão íntima que vai ser algo natural na sua vida. Esse é o meu desejo, a minha oração, né? E a bênção, que a bênção ela venha sobre nós dessa forma e a gente possa ter essa preocupação de ser igreja dessa forma, né? Então, guardemos esse estudo, né? Vai ficar lá no nosso canal do YouTube, lá no canal do Instituto Bíblico Tear, lá no YouTube,
Então, quem quiser depois revisar as 4 aulas, né? Revisar as 4 aulas que a gente trouxe sobre identidade do reino, quem sou eu no reino, filho, né, príncipe. Às vezes a gente precisa revisar, precisa rever. Peraí, será que eu já estou agindo como filho? Será que eu me sinto amado pelo meu pai, como um pai ama o seu filho? Né? Será que esse amor ele está dentro de mim? Né? Será que eu estou agradando ele? Né? Porque lembro que o que foi falado ali para Jesus, quando ele ouve a voz ali, quando ele é batizado, ele ouve da parte de Deus. Deus fala com o pai falando com o filho. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer, né? Deus te ama, não importa o que você faça ou deixe de fazer, o amor dele não muda nunca. Mas que você pode agradar ele mais, pode, porque tem o amor e tem o agradar. O amor é incondicional, mas o agradar depende de cada um de nós, das nossas atitudes, do nosso desejo, do nosso mover, das nossas escolhas de vida, do nosso propósito, né? É o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está olhando para nós hoje, está falando, esse é meu filho amado, todos nós, mas todos nós, todos, né? O mundo inteiro, ele olha, ó, eu tenho aqui, meu filho amado, tem um monte de filho amado, mas será que ele está olhando para todos e dizendo que tem prazer, que ele se agrada naquilo que a gente está fazendo, pensando, né, dedicando tempo? Então, que a gente possa dar prazer ao Pai, ao se manifestar nos dons, ao buscar os dons, ao querer mais daquilo que é a natureza dele. O nosso Pai é sobrenatural, e a gente quer viver um pouquinho mais da natureza dele, menos da nossa e mais da dele, mais sobrenatural do Pai, para que eu possa ser mais íntimo dele, mais próximo dele, e que o Espírito dele se mova na minha pessoa, na natureza terrena que eu tenho hoje, até o dia em que eu estarei com ele, aí sim, na Jerusalém celestial, e todos nós estaremos no mesmo Espírito, né, com corpos transformados e vivendo uma eternidade na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Era isso, que Deus abençoe a todos. Nós vamos olhar aqui agora, então, as perguntinhas, e Cravo, fique à vontade, se quiser fazer algum comentário também, não sei como é que está aí a garganta e a fala, mas fique à vontade, e eu vou tentar aqui abrir as perguntinhas para a gente poder auxiliar aí, né? Vamos ver aqui quem que levantou a mão, que eu vi que tem mão levantada aqui. Diego, vamos lá, vamos começar por você, Diego. Perguntinhas aí para a gente ir finalizando, então. Pode ser sobre hoje, tá? Ou se alguém ficou com alguma dúvida aí das aulas anteriores sobre dons. Lembrando que hoje, então, a gente está encerrando, né, essa série de dons espirituais. As aulas estão gravadas, né? Vai ter essa aula também lá no curso dos 9 meses. Vai ter aula lá bem detalhadinha, com apostila, tudo. Né, já fica o convite para quem quer continuar estudando, mas vamos abrir aqui aquela sessãozinha de perguntas nossa aí. Vai lá, Diego. Pronto, sou eu. Muito bom, eu gostei muito das informações, muitas informações boas, novas e enriquecedoras para nosso desenvolvimento. Só que a aplicação disso, pelo menos para mim, que para sair da minha bolha, da minha caixa, do que eu aprendi há 35 anos, vai ser um exercício muito difícil. E outra coisa, outra dúvida também, tem igrejas pentecostais, que eu já vi, e a pessoa que fala em língua, ela mesma interpreta. E ela interpreta da forma que a gente vê também na antiga igreja. Eu já vi pessoas falando assim, ela falava em línguas e ela, assim diz o Senhor. E ela mesma falava interpretada. E eu ainda não vi do jeito que foi explicado aqui, eu ainda não vi em nenhum lugar assim, dessa forma, essa aplicação, né? E eu também não entendi qual direito o exemplo. Como é que vai ser? A pessoa vai falar ela vai deixar a pessoa falando sozinha, quando ela acabar, só depois do culto que eu vou falar. Isso que também ficou meio nebuloso na minha mente. Aí já vou encerrar aqui e aguardar. Amém, amém. Depende muito. O Cravo, você quer concluir a gravação? Daí a gente fica num bate-papo mais tranquilo aqui, né? Acho que e também não fica tão longo o vídeo. Pastor aí, Rafael, Oi. O pastor Cravo precisou se ausentar, porque ele tomou um medicamento que dá sono. Aí ele pediu para me encerrar a gravação, mas eu não estou conseguindo. Eu acho que eu consigo aqui, peraí. Vamos ver, ele me colocou aqui. Deu certo, né? Já